Olá a todos! Eu fiz um pequeno repositório baseado neste outro repositório do GitHub, que é excelente para programação em Bare Metal, diga-se de passagem. Este repositório do GitHub é um template para a gravação de programas na Longan Nano em baixo nível. Além da estrutura e dos arquivos, ele também ensina no seu arquivo Leia-me a instalar o GCC RISC-V, coisa que já fizemos no último vídeo. Tem 4 exemplos, no qual eu vou utilizar apenas o mínimo para fazer a demonstração. Não tem a ferramenta de flecha, mas eu também já expliquei no último vídeo. No diretório Common, eu vou pegar emprestado 4 arquivos. Vou pegar esses 2 arquivos, o linker e o assembly do boot do chip. Na pasta Device Headers, vou pegar esses 2 headers para o nosso repositório. Como você pode ver, eu alterei a organização dos arquivos numa estrutura de pastas que eu mesmo fiz, mas muita coisa eu mantive para eu ter menos trabalho em alterar os arquivos originais. Este arquivo é o assembly do boot do chip. É aqui onde você vai encontrar as primeiras instruções do processador até o jump para a função main. E também você vai encontrar a tabela de vetores para cada interrupção do chip GD32VF103. Existem 2 formas de gerir interrupções, a global, ou não vetorada, e a vetorada. Na global, você tem uma única rotina de interrupção, chamada rotina mestra, e nela você pode separar caso a caso qual procedimento você quer realizar, a depender do estado dos registradores do chip. Na vetorada, que é a forma que o autor do repositório original fez, você tem no cabeçalho da memória de programa endereços, onde cada endereço vai provocar um desvio no contador de programa para diferentes origens de interrupção, ou seja, uma rotina separada para cada interrupção diferente. E isso vai depender do chip que você está utilizando. Podemos ver neste arquivo que temos interrupções externas, usart, por timer. Nesta forma vetorada, temos diversas rotinas de interrupção de forma separada pelo seu fato gerador. No final do arquivo, podemos ver as primeiras instruções em assembly, que o chip executará quando for iniciado. Repare que a última instrução é o jump para a função main, que será declarada em um outro arquivo. Este outro arquivo contém endereços importantes da arquitetura RISC-V. É baseado na arquitetura genérica e não tem os endereços dos registradores do chip que trabalharemos, mas já poupa o trabalho de, numa eventualidade, não termos que escrever esses endereços manualmente, uma vez que o próprio GCC fará a substituição dessas diretivas declaradas. Veremos que existe um outro header, que também importei do repositório original, que contém esses endereços dos registradores e dos ponteiros do nosso chip em particular, para que possamos fazer o acesso sem precisarmos escrever manualmente tais endereços. Este é o arquivo linker. É graças a este arquivo que dizemos para o compilador quanta memória de programa nós temos e quanta memória RAM nós temos, além de seus endereços base e tamanhos, para que o compilador possa encaixar os arquivos objeto compilados dentro desses espaços. É aqui onde definimos também a ordem dos arquivos objetos dentro de cada seção. O arquivo linker é feito de acordo com cada chip e com os objetos que desejamos empilhar na memória de programa. Se você trabalhar com um outro processador, ainda que seja de arquitetura RISC-V, você certamente terá que fazer ou adaptar um novo linker para compilar o seu projeto. Tem um vídeo no canal apresentando o linker do chip ARM do STM32F103 encontrado na Blue Pill. Este é o próximo arquivo header, que além de todos aqueles outros 3 arquivos que peguei emprestado do repositório original, eu tinha mencionado que tinha as diretivas dando acesso aos ponteiros, com os registradores do nosso chip do projeto. É aqui onde estão sendo definidas as structs e as localizações dos registradores, para que não precisemos digitar diretamente os endereços e essas operações no nosso código principal. Esses 4 arquivos que apresentei, eu copiei diretamente do repositório original, assim como a função main, que aqui se encontra. Ela é uma de 4 exemplos daquele repositório do GitHub, que aqui está. Navegando para a pasta hello_led, podemos encontrar o arquivo main original do repositório. O arquivo main pode ser alterado de acordo com sua necessidade.
Aqui, por exemplo, eu só quero alternar o estado do LED RGB ao longo de intervalos regulares de tempo determinado pela diretiva Delay Cycles. Eu só precisei importar aqueles 4 arquivos do repositório para tal, mas dependendo do que quiser fazer, pode ser que você tenha que pegar mais headers emprestados do repositório. Como eu só quero fazer uma demonstração de que é possível programar a placa em baixo nível, esses 4 arquivos são suficientes para a tarefa. Aqui nós temos o Makefile. Eu também peguei emprestado do repositório, mas dessa vez fiz pequenas alterações. Como a localização do meu Makefile é na raiz da nossa pasta de trabalho e também há a necessidade de adaptar a estrutura da compilação para a estrutura de pastas que eu estou usando no meu repositório, a primeira alteração que eu fiz foi mexer no endereço de referência dos headers, arquivos objetos e binários. A segunda modificação foi incluir uma diretiva a mais para flechar a placa usando o DFU-util, através da diretiva makeflash, que não existia no repositório original. Aqui estou limpando qualquer resultado de compilações pregressas. Agora, vamos compilar o atual projeto. Repare que o binário foi gerado na raiz da nossa pasta de trabalho. Eu já dei o boot na placa no modo DFU. Através do DFU-util, podemos perceber que o computador reconhece o dispositivo, que já está conectado em nossa máquina. Por fim, vamos fazer o flash através da diretiva que incluí no Makefile. Perceba que o processo de flash foi bem sucedido. Fique agora com o antes e com o depois do flash realizado em relação ao nosso primeiro vídeo. Até a próxima!